online. Olá, tudo bem? Estamos online. Meu nome é André Moraes, está aqui presencial, né? Professor de língua portuguesa, temos 3 aulas super intensivas para o TRF. Importante, isso aqui é português para concursos. Estamos começando agora um pouco em off, né? Então eu sei que muitas pessoas já fizeram módulo ou fizeram curso extensivo de português e quero que vocês vejam como as questões são cobradas atualmente em provas de concurso. Importante também, que eu não trouxe só questões da última banca, FCC. Por quê? Porque no TJ eu trabalhei basicamente FCC. Só que qual foi a banca? FGV. Aí recebi centenas de e-mails pedindo para que eu mandasse material de FGV, aquele papo todo que eu trabalhei basicamente focando na última banca. Então vamos trabalhar com FCC, SESP-NB, FGV e outras bancas, né? Sesgran Rio, CEPERJ, FUNCAB, mais à frente também. Vamos ver bancas variadas. Eu começo com questões de diagnóstico, para que vocês vejam só algumas questões aqui, para que saibam qual é o nível de vocês. Isso é um diagnóstico. Essa questão foi de 2010, Banco da Amazônia S.A., SESP-NB. Essa era de certo e errado. Certo ou errado, né? Eu tenho 3 palavras e a banca fala o seguinte, que intransferível, inquestionadamente, indivíduos possuem em sua estrutura elementos que indicam negação. Pode cortar, por favor? O que vocês vão perceber, na verdade, que nas 3 palavras aparece in. Esse é o foco. In é um prefixo. Se a banca fala em valor, em ideia de negação, a questão 1, ou o item 1, é um item de semântica. Eu gosto de começar pela semântica, ela vai nortear o nosso curso. É o estudo da significação de palavras ou expressões. O valor semântico de um vocábulo, de um prefixo, de um sufixo, isso cai ainda hoje. Portanto, a banca está dizendo que in, nas 3 palavras, é prefixo e que possui valor semântico de negação. Por favor? Vejam lá então. Pensem. Intransferível, inquestionadamente indivíduos. E aí, o que você acha? Certo ou errado? Nas 3 eu tenho ideia de negação ou não? Não? E aí você em casa? Corta para mim um pouquinho? Então já pensando o seguinte, parece que em indivíduos, in não é prefixo, não parece? Corta para lá? 3 palavras e nas 3 eu tenho negação. Intransferível, não transferível, essa aí é clara. Segunda, inquestionadamente, sem questionar, não é? E indivíduos, o in é negação, é sem, é não individual. Portanto, se você é um indivíduo, você é um ser único. Certo? SESP-NB 2010, o item 1 está certo. Essa questão tem índice de acerto baixíssimo. Poucas pessoas dizem que está certo porque se prendem, na verdade, a indivíduos. Cortou para mim mais uma vez? Vamos lá. Então, a semântica estuda significação ou sentido. Eu posso extrapolar. Por exemplo, eu fiz assim na última aula, uma quantia. Uma última turma de TRF aqui. A quantia pode ser vultosa, basicão, para nós começarmos a pensar em semântica, ou vultuosa. Porque nas questões em que eles fazem paráfrases, eles trocam por palavras semelhantes em sentido, não é? Ou, às vezes, assim, são meramente parecidas na pronúncia e na grafia. O que nós temos ali é o quê? Sinonímia, antonímia, homonímia ou paronímia. Lembra desses nomes aí? Deu um vazio na alma ou não? Deu um vazio na alma, você também que está em casa? Então é o seguinte, a quantia nunca será vultuosa. Só pode ser de grande vulto ou de grande volume. Se é de grande vulto, ela é vultosa, é volumosa. Já vultuosa é igual a atacado de congestão na face, é com o rosto vermelho inchado. Muitas pessoas boas, né, escrevem ou usam quantia vultuosa. Se isso aqui é sinônimo de com rosto tumefacto ou inchado, nunca vamos ter uma quantia vultuosa, certo? Então, seria um erro, porque há aqui um fenômeno chamado paronímia. São 2 palavras parecidas,
na pronúncia e na grafia. Simplesmente isso. São parônimos. Eu falei agora em questões de reescritura. As bancas, e a FCC gosta bastante disso, né? Normalmente isso cai na prova da FCC. Eles pegam trechos do texto e reescrevem ao lado perguntando onde há o mesmo sentido. Isso se chama paráfrase. Parafrasear é reescrever um texto mantendo-se a mesma ideia. Por isso eu tenho que pensar sim em sinônimo, antônimo, isso está em mim. Isso tudo é fenômeno semântico. Então, paráfrase, reescritura de textos mantendo-se a mesma ideia. Vimos aqui, vultosa, sinônimo de volumosa, também é fenômeno semântico, e vultuosa, sinônimo de inchado, ou com o rosto inchado. Essa é a ideia. Mas entre vultosa e vultuosa há uma relação semântica de paronímia. Isso caiu há algum tempo nas bancas aí, né? Na FGV, CEPERJ, FCC, isso vai caindo assim. Eventualmente aparece uma questãozinha retrô, que isso aqui é retrô, anos 80, né? Vultosa e vultuosa. Certo? Então, semântica, significação. Quero ver mais uma questão diagnóstica, hein? Quero saber como é que vocês estão em relação à língua portuguesa. Essa da FGV. Então vejam quantos por cento vocês vão acertar, hein? Vamos contando aí. Então, número 2, FGV. Assinar alternativa que indica a palavra que só pode ser empregada com acento gráfico. Pensa um pouquinho. Essa questão já caiu na banca NCE, UFRJ. Pensem aí um minutinho. Parece questão de acentuação, não parece? Mas é de semântica também. Qual o bizu? Se eu tirar o acento, eu tenho palavra? Ainda existe uma palavra? Vamos ver então, vamos tentar. Vamos testar. Item A, científico. Se eu tirar o acento, tenho qual palavra? Cientifico. Corta, por favor. Cientificar é um verbo. Certificar, cientificar, são verbos. Portanto, pode cortar lá. Sem acento, ainda tenho palavra. Essa é a questão. Eles querem saber a única que indica a palavra que só pode ser empregada com acento. A não é a resposta, certo? B, é. Essa aí é mais clara. Tirou o acento, tem o quê? A conjunção e, né? Então, trabalho e estudo. Essa também não é a resposta. C, até. Isso já caiu. Da mesma forma, pode cortar? Até uma preposição. Né? A, ante, após, até com contra de. Mas se eu usar sem acento, tem o ate, que é o verbo atar. Então, ate os pontos da vida. Certo? Pode cortar? Também é a palavra. Ficamos entre a de e a é. Físico, sem acento. Existe palavra? Não dá. Não existe físico em português. Mas existe vitimar. É um verbo vitimar. Então, vitima é verbo e vítima é o substantivo, né? E físico só pode ser físico com acento. Resposta, letra D de dado. Pode cortar? Isso já caiu há algum tempo na UFRJ e eles usaram, além de até, usaram número. Número também pode ser dessa forma usado, sem acento ou com acento. Porque eu tenho o verbo numerar, existe também esse verbo. E apareceu também árvore. Sem acento eu tenho arvore. Não é? Que pode ser erguer alguma coisa ou levantar, ou se arvorar alguma coisa, né? Dar a si mesmo o direito de fazer alguma coisa, se achar no direito de fazer. Então, número vira numero e árvore vira arvore. Tudo isso já caiu em concurso. Então, temos duas questões. Façam a contabilização aí. Quantas de duas? 100%? Quero ver o coração, mas pode cortar. Questões diagnósticas. Essa aqui é bem recente da banca FGV. É aquela de paráfrase. Discuti há algum tempo essa questão com alguns amigos da área, né, trocando WhatsApp, mundo moderno,
que você acha dessa questão? Que a maioria discordava do gabarito ou achava preciosismo o gabarito. Vamos ver então, passo a passo, um fragmento de texto do Veríssimo, a parte final de um texto da prova, da FGV. Eu e o computador jamais seríamos íntimos. Nosso relacionamento é puramente profissional. Mesmo porque acho que ele não se rebaixaria ao ponto de ser meu amigo. E seu ar de reprovação cresce. Agora mesmo, pedi para ele enviar esta crônica para o jornal e ele perguntou, tem certeza? Vamos lá. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Também é o seguinte, eu parei de usar o PowerPoint porque a imagem ficava... para usar texto era mais difícil, sabe? Então eu preferi usar PDF. Eu sei que não é tão moderno, mas acho que visualiza, para ver aqui, né, presencialmente é mais fácil. Vamos lá. Pedi para ele enviar esta crônica para o jornal. Assinale a opção que indica a forma de reescrever-se essa frase que altera o seu sentido. Portanto, eu tenho ali 4 paráfrases e eu vou ter uma que não será a paráfrase, é a que muda a ideia. A banca quer saber a que não é paráfrase, a que muda a ideia. Vejam lá, pedi para ele enviar esta crônica para o jornal. Mais uma questão de semântica. Pensem um pouquinho. Pensaram? Corta para mim, por favor. É uma questão para ser feita por eliminação. Em português, nem sempre é uma resposta certa. Deixa eu falar isso, né? Assim, você aprendeu a vida inteira que é certo ou é errado, né? Em português, muitas vezes, existe a mais próxima da resposta. Isso até aparece em um livro que é Interpretação e Intelecção de Textos. Então, pense também você que está em casa. Nem sempre é uma resposta certa. O que eu faço até hoje em relação às provas de português, e já são 15 anos fazendo isso, é eliminação. Eu sei que essa e essa são muito parecidas, então talvez não seja a resposta. Vou para a próxima. Corta, por favor. Então, olhando o original. Pedi para ele enviar esta crônica. Pedi para ele, a banca usou na letra A, pedi-lhe que enviasse. Pedi-lhe trocou para ele por o lhe. E o lhe é semanticamente igual a ele também. Pedir, eu posso pedir alguma coisa a alguém ou para alguém. A língua permite isso, é uma questão de semântica e de regência, de pedir. Portanto, a A e a B começam de forma igual. Vamos comparar. Que enviasse. Ali eu acho que é o caminho da resposta correta. Enviasse está em que tempo e modo? A terminação SSE, corta para cá, subjuntivo. É pretérito, não é? É pretérito imperfeito do subjuntivo. Nas duas opções, pode cortar? Eu tenho imperfeito. O que difere é a parte pronominal, lhe ou a ele. Mas como são sinônimos contextuais, a A e a B são, na verdade, opções que não seriam a resposta porque eu quero que altera o sentido. Então, A e a B são paráfrases, porque mantém a ideia do fragmento. Importantíssimo. A banca FGV faz muitas vezes o que eles chamam de nominalização. Pode cortar. Nominalizar é transformar um verbo em substantivo, em nome. Normalmente vai ser um substantivo abstrato. Nas letras C e D, vamos ver. Continuamos com o lhe ou a ele. Pedi-lhe e pedi a ele. O envio e o envio. Ou seja, A e a B são semelhantes, a C e a D também são semelhantes. Qual se marcaria então? A é. E esta foi a resposta. Por quê? Vejam lá. Pedi para ele. Mantém a mesma ideia original do texto. Então muitas pessoas acharam que essa não era a resposta. Só que pedi para ele que envie. Já mudou o tempo verbal. Envie está no presente do subjuntivo. Vejam só aqui que eu anotei uma informação do Sacconi. Assim, presente do subjuntivo, fato duvidoso ou provável. E também pode ser empregado pelo futuro.
Exemplo, ela nos fará sinal assim que apontemos na esquina. Assim que apontemos, ideia de futuro, por vir. Já o pretérito imperfeito subjuntivo tem a seguinte semântica: fato hipotético ou exprime um fato passado subordinado a outro simultaneamente passado. Quero cortar mais uma vez? É para ser feita essa questão por eliminação. Se na A e na B eu tenho pretérito imperfeito subjuntivo, ambas estão corretas, seguindo a visão da banca, né? Então, pedir é o fato passado e o imperfeito é o fato simultaneamente passado, ok? Já na C e na D eu tenho também a mesma coisa, uma nominalização, os dois verbos virando, o verbo virando substantivo, e a que sobrou, a que tem um verbo diferente em outro tempo verbal, é a letra E. Pode cortar, e mesmo após recursos, a banca manteve esse gabarito. Certo? Sinceramente, assim, pensando de modo frio, eu não vi grandes modificações, mas é questão do valor semântico dos verbos, não é? Exemplo, quando eu... Deixa eu ver aqui, fica mais claro, falando assim, quem está em casa quer se matar, né? Quando voltei, ela havia partido. Hoje nos concursos, isso é essencial para vocês. É a semântica de verbos que tem imperado muito mais do que ficar decorando todos os verbos defectivos, todos os verbos que tem a conjugação atípica. Hoje o que está imperando é semântica de verbos. Eu tenho voltei e tenho a forma verbal havia partido. Se vocês ficarem decorando os nomes, isso dá um pouco de trauma. Sei que dá um trauma verbo, deu trauma na sua infância também, né? Então, olha só, este ponto da linha do tempo é ponto do presente. Claro, daqui para frente é o porvir, é o futuro. Deste ponto para trás, só pode ser passado. Se eu jogo os verbos ou as formas verbais na linha do tempo, fica clara a visualização. Isso eu aprendi com um aluno estrangeiro, que havia aprendido, por sua vez, isso no Japão. Que mundo globalizado, né? Eu estava dando aula há algum tempo, ele falou assim, André, que tempo verbal é esse? Eu falei, é o tempo X no modo... Ele falou, não sei isso nem em inglês. Eu quero saber quando eu uso isso com aquilo. Então, quando eu voltei já aconteceu. Fato pretérito, voltei. Mas é um fato passado com continuidade ou já aconteceu? Já aconteceu, ponto. É um passado pontual. Na gramática, na escola, era pretérito perfeito do indicativo. Um fato passado isolado no passado. Mas se eu pensar em havia partido, eu tenho aqui o verbo haver, interessantíssimo. A terminação ia e também a terminação vá. Isso remete a qual tempo verbal, lembra? Pretérito imperfeito do indicativo. Só que neste caso, eu tenho, isso é importantíssimo para vocês, ter ou haver mais um outro verbo no particípio, falando de verbo aqui também, porque se for de novo a banca FCC, são várias questões que remetem a verbo. Concordância verbal, vozes verbais, regência verbal, muitas de verbo. Tempo e modos. Então aqui, ter ou haver mais particípio, isso é importante. Isso não forma o que chamamos de locução verbal. Parece. Ter ou haver mais particípio, isso é igual a um tempo composto em língua portuguesa. Então, os tempos compostos vão além das formas simples. Voltei é pretérito perfeito, forma simples. Só há aqui um verbo. Então, a partir de hoje, ter ou haver mais particípio sempre formam tempos compostos. Neste caso, nós temos o imperfeito do indicativo mais o particípio de partir. Notem que não existe, tudo bem, imperfeito composto. Se eu jogar havia partido na linha do tempo, isso vai acontecer antes de voltei ou após?
Na ideia de tempo, semântica. Antes, aconteceu antes. A forma verbal havia partido ou tinha partido indica um fato passado anterior a outro fato no passado. Você tem cobrado isso há muitos anos, muitos e muitos anos. Isso é semântica dos verbos. Mas se eu quisesse dar um nome, havia partido, que é formado pelo imperfeito do indicativo mais o particípio, isso muda o nome. Se este aqui é o perfeito, este é mais que perfeito. Então, um fato passado anterior a outro fato no passado. Só que eu falei o seguinte, ter ou haver mais particípio, eu sempre chamo de tempo composto. Na gramática, mais que perfeito composto. Muito melhor do que decorar esse nome aqui é a semântica. Um fato passado anterior a outro fato no passado. É um passado mais distante. A banca ou as bancas têm feito também o seguinte. No lugar da forma composta, qual seria a forma simples deste verbo? Quando voltei, ela havia partido. Ela partiu? Partiu não pode ser, porque partiu também é pretérito perfeito. Na verdade, a forma seria partira. Partira é o mais que perfeito. Então, eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, isso é o mais que perfeito. Então, ela partira. Várias questões da FCC, CESP-UNB com essa abordagem. Certo? Semântica e de tempos e modos e também, é claro, que eu quero que vocês visualizem isso. Mais importante do que decorar nomes é entender como usar e quando usar. Vamos lá, então? Diagnóstico ainda? Então, faça aí uma autoanálise. Das 3, mandaram quantas? E aí? Está rolando uma depressão, um frio na barriga? Não. Esta questão foi do TRT, 4ª região, FCC, a sua última banca. Em diversas provas... Vou cortar, por favor. Isso. Em diversas provas, eles fazem assim, a redação correta é. Isso tem tudo ali, pode ter acentuação gráfica, ortografia, concordância, regência, crase, pontuação. É toda a matéria nesta questão. Então, eu quero que vocês analisem item a item e me digam em que opção a redação está correta. Essa é a questão 4. Pensem um pouquinho. Nenhuma? Você que está em casa também, cuidado com os preconceitos, hein? Sei que vocês aprenderam muitas coisas na infância. Vamos cortar? Vamos lá? E aí, ficaram entre quais opções? Marcariam qual, se fosse essa a sua prova? Uma questão de sua prova. O professor perguntou Qual vocês marcariam? qual a mais correta? É. A, B, C, D ou E? Sabe que eu sou portuguesa. Então, para mim, todas elas têm um problema na... Tem um problema? Todas elas têm um problema na forma como É. você escreve. Portanto, eu não sei.
Então, olha o seguinte, quem está em casa, temos aqui uma aluna, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Tereza. Tereza é portuguesa, com certeza. Isso não é a primeira aluna que eu tenho de Portugal. Todas elas têm Eu tive alguma umas coisa 4 de Portugal. Ela falou assim, para mim todas soam de forma estranha. E para você, que é brasileiro também. Então não é questão de ser de Portugal ou não, Tereza. Algumas diferenças sim, mas aqui não. Vamos então... Aqui é uma que está certa, é isso? É que está certa. Algumas está certa. Uma está certa. Vamos eliminando. Vamos lá. A regente, vamos já cortar. A regente insistiu junto a auxiliar. Então, segundo um dicionário, importante aqui no Brasil, de regência verbal ou nominal. E insistir com alguém sobre alguma coisa, pode ser, não é? Então, junto a, no dicionário Luft, Celso Pedro Luft, não há insistir junto a, insistir com. Já há um erro ali. Quero ver o restante. Que caberia a ela. Meus amigos, ela é um pronome pessoal. Pronomes pessoais admitem artigo? Começa uma frase com ela. Ela partiu. Usem artigo antes. A ela partiu? Não existe isso. Portanto, se não há artigo anteposto, este a só pode ser preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por. Importante. Sentir um vazio na alma? Eu tenho uma apostila com teoria mais detalhada, mais básica. Então, se está aqui sentindo um vazio no coração, prof.amoraes@gmail.com, a pessoa me manda uma apostila teórica para eu dar uma olhada em questões mais básicas e depois aprofundar. Ok? Se quiserem, podem mandar mensagem. Então, este a morfologicamente é apenas preposição. Voltei ao item, por favor. E apareceu com acento grave indicativo de crase. Portanto, está errado também o uso deste acento. O a é só preposição. Continuando no item. Insistiu com a imprensa, que caberia a ela falar... Não. Insistiu com o auxiliar, que caberia a ela falar com a imprensa, e nós, não aquecendo, faltou o quê? O S antes do C. Há um dígrafo ali. São duas letras com um único som. Aquecendo é consentindo. Portanto, mais um erro. Impusemos que a mídia tem de lidar. Isso é importantíssimo também. Pode cortar? Tem de lidar ou é tem que lidar? Escolham. Tem de lidar ou tem que lidar? Em língua portuguesa, a forma mais antiga é de. Tenho de fazer alguma coisa. Então, entre dois verbos, o mais comum é que eu usasse o de. Só que nós começamos a mudar a língua, certo? A língua está em constante movimentação. Este que, aparecendo entre dois verbos, equivale ao de. Então, tenho de lidar ou tenho que lidar. Este que entre dois verbos equivale ao de. Importante. Qual é a classificação morfológica do de? Morfológica. É igual ao a. São duas preposições. Só que há uma lista chamada preposições simples ou essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de. Neste contexto, o que equivale a uma preposição. Só que não é uma preposição simples. Não é essencialmente preposição. O que pode ser pronome relativo em outros contextos, pode ser conjunção, uma série de coisas. Mas, em concurso público, importantíssimo isso, quando o que vier entre dois verbos e for igual a de, na gramática normativa, ele também será chamado de preposição. Só que ele é acidentalmente preposição. Preposição acidental é o nome dele. Portanto, as duas formas hoje em dia estão corretas. Tem de lidar ou tem que lidar. Tanto faz. Certo? Cortou para lá? Então, tem de lidar com nós mesmos. Essa pergunta me fizeram a vida inteira. Com nós existe? Sim ou não? Com nós seria uma forma analítica. Conosco, uma forma sintética. Ah, isso é importante. Você que é de Portugal, quero falar consigo. Sim. Isso em português seria um erro. Português do Brasil. Não,
Né? Não é? Consigo é reflexivo, quero falar, ele falou consigo mesmo. Mas tudo bem. Então, voltei aqui. Com nós, ela saiu. Conosco. Com nós não dá. Conosco. Conosco. É uma aglutinação das duas coisas. Eu tinha o com e o nosco. Era assim no português. Conosco. Virou conosco. Aí até aqui fácil. Só que a Banca FCC já fez várias questões usando com nós. Como? Se após a expressão pronominal aparecer um numeral ou um outro pronome para enfatizar a ideia, exemplo, ela saiu 2. E aí? Conosco 2, existe isso? Não é língua, é norma. Ela saiu com nós 2. Saiu conosco mesmos ou com nós mesmos? Com nós mesmos. FCC, CESP-NB também já fez isso. Isso é gramática normativa. Se vier sozinho, eu uso a forma sintética do pronome. Se vier logo após um numeral, que é o mais comum na banca, eu uso a forma analítica. Voltemos ao item. A banca usou mesmos. Saiu com nós mesmos. Esta forma estaria correta. Cuidado. Certo? Eu quero... Melhor, o início estava errado. Então, a forma final que está correta. Hein? Temos agora 25% de chances. Então, a B está agora para vocês. Mais bom existe? Não, né? Quem disse? Mais bom não existe. Quem disse? Ou é melhor? Ou é melhor, se for pior, né? Mais ruim, né? Então, eu também aprendi a vida inteira que mais bom não existia. Cuidado, jovens. Isso aqui é português para concursos. Isso é importante. Não é o que você vê no dia a dia, que você usa no Facebook e no WhatsApp. Aqui é o que cai como cai. Olha lá. Disse que o tio é mais bom do que preparado. Eu estou comparando duas qualidades de um mesmo ser ou de dois seres? É o mesmo ser? É só o tio, né? É só o tio. Isso aí sempre foi assim. Foi assim, vou falar assim, eu não sou tão antigo assim, né? Mas há muitos e muitos anos, na norma padrão, mais bom existe. E mais mal também. Porque se eu tenho duas qualidades de um mesmo ser, troque mais bom por melhor. Então, Disse que o tio é melhor do que preparado? Não existe isso. O tio é melhor do que o sobrinho. Aí sim, são duas qualidades de um mesmo ser. mas o que é o preparado ali? É um adjetivo. Preparado? Está mais bem preparado, é isso? Exatamente. Não, ele é mais bom do que ele está ou é preparado. Entendeu? Então são duas qualidades. Bom e preparado são duas qualidades do tio. Portanto, mais bom existe sim em norma padrão. Aí, pode cortar, por favor? Eu posso extrapolar. Ela é mais pequena do que eu. Julguem, certo ou errado? Nossa amiga portuguesa falou que está certo, porque segundo Bechara, mais pequena é forma... Mais pequena também, claro, é forma boa, tanto no Brasil quanto em Portugal. Só que é mais usada em Portugal. Mas a língua não é portuguesa. Não é isso? Mas no Brasil, mais pequeno não causa estranhamento? Causa estranhamento. A sério? É igual ao mais bom. Ah, sério, né? Agora é sério. Né? Mais bom você estranhou, mais pequeno não. Porque faz parte do... Mais bom, a pessoa fica melhor. E tirava-se dali o de que É. diz que o tio é melhor preparado do que... Não faça isso. Então, mais pequena. Jovens, mais pequena é bom? É, forma boa em português. Mas olha só, se eu quisesse trocar mais pequena por melhor. Não, menor. Ela é menor do que eu. Pode ser. Em português, mas você falou que tinha que ter duas qualidades de um mesmo ser. Mais pequena pode ser usado mesmo que eu tenha dois seres. Nós preferimos no Brasil menor. E aqui, mais grande daria? Não, era maior. Ela é mais grande do que eu? Aí não dá. A língua não permite. É uma loucura também isso, né? Mais pequena pode. Mais grande não pode? Não pode. Cuidado. Ela é
mais grande do que pequena. Julguem este item. Seria possível ou não? Você tem que se livrar desses preconceitos. Se livre. Pense só assim, a questão é 1 ponto, são 2 pontos, eu quero passar. Pense nisso. Ela é mais grande do que pequena. Eu tenho 2 seres ou um ser só? Um único ser. Então, segundo a gramática normativa, a forma mais pequena pode ser usada com 2 seres ou apenas com um ser. Mas a forma mais grande só pode ser usada com 2 qualidades de um mesmo ser. Então, ela é o único ser, é mais grande do que pequena. Então, quem sentiu assim um vazio, vai para o doutor Bechara, não é? Celso Cunha, Rocha Lima, são os grandes nomes no Brasil em língua portuguesa. Então, mais grande do que pequena, isso estaria certo. Usar aqui maior do que pequena seria um erro gramatical. Essa foi a questão da banca FCC, que fez seu último concurso. Para fechar o item, a partícula do na comparação é essencial? Você está em casa também pensando aí, daqui a pouquinho tem intervalo, hein? Rapidinho. Ela é mais pequena que eu. Ou ela é mais grande do que eu. Melhor, mais grande que pequena. Tirar aqui o do. Posso tirar ou não posso? Faz falta? Fica feio? Hã? Vocês só pensam na beleza, né? Em língua, o gramático diz o seguinte: a partícula do na comparação pode ser retirada sem nenhuma alteração semântica, nem faz falta a sintaxe. Se eu posso retirá-la, a língua vai chamar o do de partícula expletiva ou de realce. Elas podem ser retiradas. Certíssimo? Então voltei, quero voltar ao item. Mais bom do que preparado. Está certo ou errado então? Certo. Você em casa com o coração já na mão, né? Querendo quebrar o vídeo agora. Vamos ver. Vou continuar. Mas o convívio com a adolescente tem sido dulcíssimo. O que é dulcíssimo? Aprenderam na escola o grau superlativo absoluto, lembram? Não é? Pode cortar? Eu brinco assim. Vocês perceberam que eu sou negro? Perceberam? Perceberam, né? Não, perceberam. Tô brincando. Então, se eu sou muito negro, eu sou o quê? Você aprendeu na última aula. Esqueceu? Muito negro, eu sou nigérrimo. É o grau superlativo absoluto sintético de negro. Dulcíssimo, cortou para lá? É o grau superlativo absoluto sintético de doce. Muito doce, dulcíssimo. Certo? Então, o convívio com a adolescente tem sido dulcíssimo. Em que lhe pesem, em que pese é igual a apesar de. Então, em que lhe pesem, então que pesem a ele, não é? Os excessivos maus humores, bom humor, adjetivo, não é bom, e humor substantivo. Maus humores, mal é o oposto de bom. Então, plural correto, maus humores da jovem. A letra B é a que está correta. Então, eu fiz de propósito usar essa questão da FCC para ver como vocês estão, né? Para que vocês vejam também que o português para concursos é outro português, né? Como diz o Drummond, o português são 2, né? Ele fala assim, né? Mais um pouquinho, letra C. Pai extremoso. O que é extremoso? Está correto? É que chega a extremos. Está correto? Ele soe ser. Não. Ele sói. O verbo soer é igual a costumar em língua portuguesa. No Brasil é pouquíssimo usado assim, no dia a dia, né? Então, seria assim, ele sói ser. Ele costuma ser, essa é a visão. Soer é igual a moer, certo? Só que não tem a primeira pessoa do singular. Então, eu sou não existe. Não existe tu sóis, ele sói, nós soemos, vós soeis, aí vai. Cortou, por favor? Então, se já há um erro, o item está totalmente errado. Vou ler o restante com vocês. Salvo se o exacerbam os ânimos. Não, salvo se lhe
exacerbam os ânimos. Por quê? Exacerbam os ânimos a ele, ao reincidirem pela enésima vez no mesmo erro. O resto está correto. Letra D. Em se cuidando dessa doença no início, pode cortar, por favor? Então é só um diagnóstico, em mais gerúndio, isso também é estranho, assim. Segundo o Bechara, as regras de colocação de pronome, né, aí tem um pouquinho de diferença em relação ao português do Brasil e de Portugal, mas seguem muitas vezes tendências, muito mais do que regras realmente. Mas em língua, tentaram fazer algumas regrinhas. Em mais gerúndio, eu uso os pronomes oblíquos, me, te, se, nos, vos. Em próclise, o que é próclise? Lembra o que é próclise? Antes do verbo. Em ênclise, depois do verbo. Ou em mesóclise. Isso quase não se usa mais no Brasil, né? Que é dar-te-ei, entregar-te-ei. Em Portugal. Em Portugal ainda se usa, né? Então no Brasil está morrendo a mesóclise. Então, em mais gerúndio, o certo é usar próclise. Voltei ao item, por favor, que é o oblíquo ato no antes do verbo. Está correto. Então, em se cuidando dessa doença no início, não existe dúvidas, erro de concordância. O verbo existir tem como sujeito dúvidas. Então, dúvidas não existem. Faltou a concordância de que haverá cura. É o que os Estados Unidos recentemente provaram ao mundo. Se o nome que eu uso no plural vem com artigo anteposto, é regra geral. Verbo no plural. Pode cortar. Um exemplo do Hernani Terra. Estados Unidos perdeu ou perderam a guerra? Se vem sem um artigo anteposto, Estados Unidos perdeu a guerra. Esta é a regra. Se eu usar um determinante, os Estados Unidos, agora sim, perderam a guerra. É a regra. Portanto, para usar a lógica, Minas Gerais produz ou produzem pão de queijo? Produz. Aí o Sacone usa assim, o Hernani Terra usa assim, as Minas Gerais produzem pão de queijo. Certíssimo? Se entrega não, hein? Para fechar a questão, vamos lá? Desejando intensamente alçar-se diretor, e ele passou a agir com zelo e discrição, não hesitando em exceder suas funções e o horário do fim do expediente. É clara a opção? Seria melhor assim, desejando intensamente alçar-se diretor, vírgula, sem o E, ele passou a agir com zelo e discrição, não hesitando. Parece boba, bobo este item, mas a banca FCC já fez centenas de itens com hesitando. Hesitar, que é igual a titubear, é assim que eu escrevo? É com H e S, ortografia. Então, não hesitando. Assim seria correta a grafia. Então, não hesitando em exceder suas funções e horário do fim do expediente. 4 questões. Façam agora a contabilização. Quantas de 4? Chegou depois, né? E aí, quantas? Por enquanto o coração está ficando apertado ou não? Então, números 1, 2, 3 e 4, questões de bancas, das bancas FCC, CESP-NB e FGV. Vou agora a uma banca mais tradicional, mais tranquila. Essa é a prova do BNDES. Normalmente quem faz Petrobras e BNDES é a banca Sesgran Rio. Normalmente eles que fazem, né? Vamos lá. A sequência de verbos destacada não pode ser considerada uma locução verbal. Já falei agora há pouco, hein? Ah, meu Deus. Mas antes eu quero fazer uma revisão. Em português, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar. O que é locução? Claro, é um grupo de palavras. As bancas hoje vão além, não chamam mais de locução simplesmente, chamam de expressão. Isso é importante porque expressões formadas por palavras femininas são acentuadas. Exemplo,
ficou à espera de um milagre. Essa é uma locução, ou uma expressão. Esta expressão é formada por palavra feminina. Importante o seguinte, nas expressões femininas, não há propriamente, isso tem que estar claro na sua mente, não há propriamente preposição e artigo. Para os gramáticos, o uso é para evitar ambiguidade. Exemplo, a espera dele acabou. Não é diferente de estar à espera de alguém? É diferente. Então, para evitar ambiguidade, eu uso o acento em expressões femininas. Ampliando, locução é porque eu tenho um grupo de palavras. Esta locução tem acento por ser formada por palavra feminina. Mas qual seria o nome dela? Respirando. Você em casa também, respire agora aí, sem dar pausa no vídeo, hein? Senão essa aula dura 5 horas, né? 8 horas de aula, na aula de 3 horas dura 8. Então, sem dar pausa. Pause, né? A espera de terminou em uma preposição. Isso se chama locução prepositiva. Claro, formada por palavra feminina. Mais uma. À medida que estudo, aprendo. Terminou em conjunção. Na língua, a locução agora vai ser chamada locução conjuntiva, ou segundo Bechara, conjuncional. E, por ser formada por expressão feminina, eu uso acento. Só que há algumas exceções. Exemplo, eu corto os meus cabelos, à máquina. A máquina é uma locução. Já usei até o acento. Mas há algumas bancas que dizem que neste tipo de locução não deveria ter acento. A máquina. Eu corto no cabelo, a máquina. Mas é mais fácil ver isso em Portugal, porque em Portugal você faz uma diferenciação do A com o acento grave ou não, né? No Brasil, o A é A. Então é um trauma para nós no concurso, quando você... Esse A é ou não acentado. Você, meu Deus, tem ou não tem acento? Lá a pronúncia é A, né? Mais um pouquinho mais fechada, não é? É A ou é A? É A ou é A? Quem está... Olha, já estou aqui agora, né, numa relação transcultural. Brasil, uma relação luso-brasileira, ok? Então, aqui para nós é A. Então, se eu corto a máquina, melhor com acento. Só que, exemplo, vamos supor que você tenha, sei lá, quebrado alguma coisa a martelo. Então, quebrei essa garrafinha aqui a martelo. Ou a martelada, isso é um martelo. A martelo é o mesmo tipo de expressão. Chamam os gramáticos, isso aqui, locução adverbial de quê? Lembram? Não é de modo, muitos pensaram modo, é de instrumento. É o instrumento com o qual eu faço alguma coisa. Então, cortou a faca, preencheu alguma coisa a caneta. Se na expressão masculina, martelo, não aparece o acento, há gramáticos que defendem que na expressão feminina, ou seja, nas locuções adverbiais de instrumento, não há acento nem nas femininas, nem nas masculinas. Há bancas que defendem isso. Uma delas, a principal, é a banca Sejran Rio. Então, se for essa banca, se vocês façam qualquer concurso mais à frente aí, normalmente essa visão aqui estaria errada. Mas nas outras bancas, o uso do acento, falei agora há pouco, é para quê, gente? Para evitar ambiguidade no português do Brasil. Certo? Então, finalizando. Locuções são grupos de palavras. Na questão, vamos lá? Eu tenho o que não pode ser considerada, a expressão, né? Uma locução verbal. Pensem.
Malim? Sentiu vazio na alma, não? O que está realçado é a locução, é isso? O que está realçado quer saber o que não é locução. Eu tenho aqui 5 expressões realçadas, qual delas não é a locução verbal? Vamos lá? É uma questão, essa é fácil, hein? Nós falamos agora há pouco que ter ou haver mais particípio, eles formam o quê? Um tempo composto. Essa questão do BNDES tinha a ver com esse pensamento. É só olhar o seguinte, onde é ter ou haver mais o particípio. Isso não se chama locução verbal, se chama tempo composto. Há gramáticos que chamam assim, é uma locução verbal que indica um tempo composto. Mas vocês fazem concurso público. Isso é mais fácil aparecer como tempo composto ou como uma locução verbal? Tempo composto. Voltei para a questão. Volta. Se entrega não, rapaz, se entrega não. Eles iam estabelecendo locução verbal. Iam verbo auxiliar estabelecendo o verbo principal. Esperamos ser locução verbal. Né? O primeiro verbo é sempre auxiliar e o último principal. Depois, haviam feito. Esta é a resposta. Certo? Estou investindo e tenho de fazer também são expressões ou locuções verbais. Aqui não é a letra C. Estamos chegando ao final do diagnóstico, hein? Questão 6, uma de ortografia. Então falamos de semântica, né? Verbo, um pouquinho de cada coisa. Eu quero ver agora ortografia. A vogal I completa adequadamente a lacuna da palavra. Pensem, por favor. Palavrinhas cruzadas, hein? Essa questão é aquela que você fala assim, não posso errar uma questão dessa, meu Deus. Não é? Porque uma questão são quantos candidatos, né? Vamos lá então. Vou nem aparecer, hein? Vamos direto fazer aqui a correção, hein? Eu quero ir. Empecilho ou empecilho? É com E. Então é empecilho. Desprevenido ou desprevenido? Vem de prevenção, prevenir. Então é desprevenido. As duas com E. C. Mimeógrafo ou Isso aqui é retrô, hein? Anos 70. Lembra? Você não lembra? Vocês são jovens, mas não lembra nada. Eu senti aquele cheirinho do mimeógrafo, né? Quando tinha um álcool. Olha, reminiscente do passado. Então Você nunca viu isso, né? Mimeógrafo. É com E. Ficamos entre duas. E aí? Em Portugal, de novo aqui a nossa relação. Úmido é com H ou sem H em Portugal? É com H, né? Vem do latim úmido, que tinha o H. Então tenho aqui, em português do Brasil não tem H, pense nisso, não tem H. Nós evoluímos a língua. Vai ter uma relação aqui né? Estressante. Umedecer e dilapidar. Qual vocês marcariam? Úmido é com I. Só que quando eu uso o verbo é umedecer. Lenço umedecido. Certo? Sobrou a letra E. Dilapidar, que é malbaratar, é gastar tudo. Volta para cá. Pesquisando a palavra dilapidar em dicionários, alguns grafavam dilapidar, outros grafavam delapidar, como se fossem variações da mesma palavra. Segundo alguns dicionários, ambas são formas que existem no português do Brasil. Só que delapidar é a forma menos boa. Se é menos boa, é ruim, não é assim para mim? Então, em concurso público, o certo é dilapidar. Na comparação, delapidar nem aparece em outros dicionários, só em alguns. Certo? Então, certo é dilapidar. Temos aí 6 questões e a última vem na sequência, a última do diagnóstico, antes de começarmos com assuntos mais gramaticais. Então, aqui só o diagnóstico.
A questão pede, a expressão em destaque está grafada de acordo com a norma padrão. Então, norma padrão, norma gramática normativa também falam assim, ou norma culta. Norma culta hoje é preconceituoso de ser assim. Então, norma padrão. É uma questão basicona da Segeran Rio que fala dos porquês. Pensem. Como vocês usam porquê no dia a dia? Mas aí, umidade, eu uso umidade com H. Qual é o nome? É. Quer dizer, úmido é sem H, e umidade é com H. Não, mas aqui é humanidade. Aí é humanidade. É a humanidade. Mas jovens... Umidade, como é que você escreve? Soletre, umidade. É como CH. Sem. Lendo Saramago, eu via muito isso, né? O úmido com ou sem H. Passou para o português do Brasil sem. Mas vem do latim com H. Era úmido no latim. Vocês estão usando O novo acordo? Jovens que estão em casa, pode contar, por favor? Estamos aqui falando sobre o novo acordo agora, rapidinho, só uma digressão. Estamos usando as duas formas ainda. 2016, a forma do acordo vai ser a única correta. Então houve uma extensão para que nós conseguíssemos fazer a adequação em relação ao acordo. É importante para concurso. Algumas bancas já estão cobrando o novo acordo. Já escrevem na prova com o novo acordo, já estão fazendo algumas questões, assim, poucas ainda, com o novo acordo. O Segeran Rio já fez, também a FGV, CEPERJ já fez algumas, perguntando basicamente acentuação gráfica e eventualmente perguntam uso de hífen. Caiu mal, mal-estar, mal não sei o que, com ou sem hífen. Então, já estão cobrando. Eventualmente aparece, certo? Mas a grafia já é do novo acordo. Cortou mais uma vez? Então, os porquês. Como é que vocês usam os porquês? Em duas palavras, separado ou com acento? Depende. Depende da posição, depende do sentido. Pode cortar, vou fazer aqui um resumão para vocês, uma revisão rápida. Quem souber, claro, só observa. Esse porquê em duas palavras é igual a por qual motivo. Por isso que eu uso em duas palavras. Por qual motivo ou por qual razão. Mas também pode ser igual a por qual, simplesmente, ou por quais. Na banca FCC isso aparece no meio de um item daquele de correção gramatical. Aqui na Segeran Rio apareceu uma questão só de porquê. Esta é mais rara na FGV, me aparece eventualmente, mas na banca FCC, que foi a última do TRF, aparece no meio de uma questão. Então tem que ter o cuidado, porque lá no meio você passa a leitura. Passa. Mas também pode ser igual, vou mudar aqui um pouquinho, pelo qual. E variações. Certo? Pelo qual e variações. Pelos quais, pelas quais, aí vai. Então este porquê, na escola vocês aprendiam assim, é usar início de perguntas. Não era assim na escola? Era assim na escola. Nem sempre. Porque o seguinte exemplo, o caminho, porque andei, é tortuoso. O caminho pelo qual andei é tortuoso. Por onde andei, certo? Então não usem essa ideia de começou uma pergunta é sempre porque não é isso que acontece na gramática. É mais uma visão semântica. O segundo porquê também é em duas palavras, só que agora ele é com acento. É igual a por qual motivo ainda. Só que este que é acentuado é uma questão de fonética. Este que é tônico. Quando o que é tônico, ele é um monossílabo tônico em E, ele é acentuado. Por isso que eu acentuo. Isso acontece em que situações?
Ele é usado antes de pausa, uma pausa interessante, antes de pausa ou antes de pontuação. Por isso que você aprendeu na escola que ele era usado em final de perguntas. Não é? Aí uma questão da banca FGV. Vou repetir aqui, quem já viu esse curso comigo no TRF, acho que é o mesmo exemplo que eu dei. Ela veio por quê? Medo de cair aqui. Se a odeio. A semântica. Ela veio por qual motivo? Já que a odeio, né? Mas só que esse porquê vem antes da pausa marcada pela vírgula. Transformando, tornando o que mais forte. Na pronúncia eu percebo isso. Ela veio por quê? Se a odeio. Se este que é mais forte, é acentuado. Então, o mais comum no dia a dia, você observar esse que é o final. Né? Ela voltou por quê? Por qual motivo, por qual razão? Aí vem realmente com acento tranquilão. Mas aparece em concurso público lá no meio com acento. Saramago, então, eu vi centenas de vezes em Saramago isso. Depois, aquele porquê que você usa normalmente em respostas, por ser uma conjunção. É igual a pois, visto que, já que. Não é? E o último porquê, normalmente vem assim, determinado ou substantivado. É o porquê. Só que a semântica é esta aqui. Ele é igual a o motivo ou a razão. Exemplo. Já sei o porquê de sua ausência. Já sei o motivo de sua ausência. Certo? Então são os porquês. Este porquê caiu numa prova da banca FGV. Era assim. Vamos mudar um pouquinho só. Não assistir ao jogo. Aí a pessoa... Essa aqui vai ser um diálogo, ok? Até aqui dá para enxergar? Vocês enxergam também? Não? Tem que olhar para cá, né? Não assistir ao jogo. A pessoa pergunta. Porque não estava em casa? Outro responde. Não. Porque a TV quebrou. Pensem aqui, é um diálogo. Alguém afirma, não assistir ao jogo. E você faz uma conjectura. Você levanta uma hipótese. Porque não estava em casa? Este porque não estava em casa, se você ficar preso, esse papo de início de pergunta, separado e sem acento, vê se cabe aqui por qual motivo, por qual razão. Não assistir ao jogo. Por qual motivo não estava em casa? Não disse que não estava em casa. Está supondo, sugerindo isso. Este porquê é igual a pois, visto que ou já que. Pois não estava em casa, visto que não estava em casa, se é igual a pois ou visto que, aqui, mesmo iniciando uma aparente pergunta, vai ser junto e sem acento. E a resposta? Não, porque a TV quebrou. Não, pois a TV quebrou. É o mesmo porquê, usado no início e usado ao final. Banca FGV. Certo? Vamos à questão agora. Quero ver se vocês estão bem em relação aos porquês, hein? Essa é a última. Por que na primeira hipótese não poderia ser separado? Como é que é? Por que vem na primeira hipótese da pergunta não poderia ser separado? Porque, então olha só, já que estão em casa, ela perguntou por que na hipótese não poderia ser separado. Se é separado, é igual a por qual motivo? Vê se faz sentido. Eu falei assim, não assisti ao jogo. Por qual motivo não estava em casa? Isso é lógico? Não há lógica ali. Em momento algum a pessoa disse que não estava em casa. Está supondo. Então não é por qual motivo você não estava em casa. Entendeu? O motivo é o mesmo, né? Apesar de ser uma pergunta. Mas é uma suposição, uma hipótese, é uma inferência. Então não é por qual motivo. Certo? Cortou? Vamos lá? Acorda aí, rapaz. Hã? Trabalhou de manhã também? Garotão. Depois vai para a rave, né? Vamos lá então, número 7. Vamos? Que Wi-Fi.
eu quero que está correto, não é? A civilização maia e as grandes dinastias chinesas entraram em declínio porque sofreram efeitos de eventos climáticos. Pois sofreram efeitos de tal. Letra A está errada. B. A humanidade precisa compreender a razão porque precisa evitar que os gases do efeito estufa aqueçam o planeta. Então, compreender a razão pela qual esta é a resposta correta. Fica na sua prova isso, hein? Tô te falando, hein, rapaz. C. Algumas civilizações antigas foram destruídas porque eventos climáticos afetaram a produtividade agrícola. Pois, então é junto e sem acento. D. Os cientistas pesquisam as variações climáticas porque as consideram essenciais, pois, junto e sem acento. Os resultados das pesquisas evidenciam o motivo ou a razão, é o porquê, sendo um substantivo, tudo junto e com acento. Então, pode cortar? 1h10, 1h09, só diagnóstico, das 7. Então você vai fazer agora uma autoanálise. Você tiraria quanto se fosse essa a sua prova? Só essa parte gramatical aqui inicial. 10? 1000? Que marra é essa? Jovens, preciso agora de um pouquinho de teoria, porque vamos ver questões das bancas FCC, CESP-NB, agora com os assuntos encadeados, ok? Pode cortar, por favor? Eu começo com o verbo, o nosso curso, começo com predicação verbal. Nós sabemos que no dia a dia nós vamos usando e mudando um pouquinho os verbos. Alguns pedem preposição, vocês não usam, nós não usamos, nós não usamos. Alguns não pedem, nós usamos. E isso num concurso pode ser um erro de regência verbal. Então eu começo com um nome que aparecia na escola, que é predicação verbal. Verbos podem pedir complemento ou não. Também podem ligar qualidade ou estado ao sujeito. Vamos no basicão. No latim, transitare era ir além. Verbos que vão além são os que pedem complemento, são os transitivos. Existem verbos transitivos diretos, indiretos ou os bitransitivos, também chamados aqui no Brasil de transitivos diretos e indiretos. Isso tem a ver, deixa eu me apagar aqui, com preposição ou não. É um basicão, com complemento ou não. Se esse complemento vem com preposição ou sem preposição. Amar. Quando eu penso no verbo amar, é um verbo que pede complemento? Não necessariamente. Mas o que vem à mente em relação ao verbo amar? Quem ama, ama alguém ou alguma coisa, não necessariamente. Eu posso amar alguém, mas eu posso simplesmente amar muito. Certo? Exemplo. Amo os livros. Bom, ama os livros. Neste contexto, se eu perguntar ao verbo o que a pessoa ama, eu tenho resposta. Por isso que, nas provas de concurso, isso caiu bastante na banca FCC. Eles falam assim, em que opção abaixo o verbo tem o mesmo tipo de complemento do que está grifado acima. Eles querem saber se o verbo é transitivo direto, indireto, é essa a pergunta. Só isso. Isso cai em quase todas as provas, né? Sim, provas maiores, em quase todas tem lá. Claro, mais de 80% das provas da FCC tem isso aqui. Amar, nesse caso, se eu perguntar a ele, eu tenho resposta. Quem ama, ama alguma coisa. Se pede complemento, o verbo transita, vai além. Por isso que é transitivo. E se pede complemento sem preposição, lembrando, quais são as preposições simples ou essenciais? Para quem esqueceu, tadinho, a, ante, após, até, com, contra. Na apostila tem isso, ok, jovens? Contra, de, desde, em, entre, para. Aí uma preposição arcaica, per, né? Porque eu andava pela rua, depois virou pela rua, depois virou pela rua. A língua vai evoluindo. Para, per, perante, por,
sem, sob, sobre e traz. Aqui são as preposições simples ou essenciais. Saber se o verbo pede ou não complemento, saber se ele é transitivo direto ou indireto, não é? Ou se é também, intransitivo. E se pede complemento com preposição, transitivo, indireto. Com preposição é direto. Aqui, só para revisãozinha, VTD é o verbo, porque os livros não vêm preposicionado, eu tenho um objeto direto. Simples assim. Certo? O que é verbo intransitivo? Se transitivo é o que pede complemento, intransitivo seria o que não pede complemento. Cuidado, porque muitas vezes as bancas têm brincado com os candidatos. Morreu de fome, é um exemplo que eu uso bastante aqui no Master. Qual seria a predicação deste verbo? Direto, indireto? Algumas pessoas já tendem a pensar em transitivo indireto, porque apareceu a preposição de. No entanto, a expressão de fome é uma expressão adverbial, falamos agora há pouco. É uma locução adverbial de quê? Porque se a pessoa morreu de fome, isso indica o quê? Causa, modo, lugar, é a causa da morte. Expressão adverbial muda essencialmente verbo. É uma locução adverbial de causa, indicando a causa da morte. Muitas vezes a banca FCC ou CESP-NB, as bancas pedem o seguinte: qual o valor semântico da preposição tal na linha X? Só pedem isso às vezes. Claro, se ela faz parte de uma expressão com valor de causa, toda a expressão é causal ou só a preposição. Isso é concurso. E importante para a banca FCC, todo verbo pode ser intransitivo. E todo verbo que só tem junto a ele uma expressão adverbial, para a nossa banca, a última banca, é claro, é sempre verbo intransitivo. Certo? Verbos intransitivos podem ter advérbios. São termos acessórios, na verdade. Então, morreu, pede complemento. Só morrer, pede complemento? Joana? Não. Nascer também não. Ah, mas nasceu ontem. É uma expressão adverbial, certo? O verbo continua a ser verbo intransitivo. Então, guardem isso no coração, porque vocês tinham uma mania de decorar os verbos de ligação, lembram? Quais eram os verbos de ligação? Ser. Quais são os principais? Ser, estar, permanecer, continuar. Por favor, mostra aqui a imagem. Vai lá, corta. Assim. Olha lá embaixo. Verbo de ligação é o que liga qualidade ou estado ao sujeito. Isso é o basicão. E na escola, tentaram fazer uma tabelinha. Ser, estar, ficar, continuar, tornar-se. E aí vão outros verbos. Tal. Até o verbo andar igual estar pode ser de ligação. Mas só será de ligação se ligar qualidade ou estado ao sujeito. Helena é ótima. Seria, neste contexto, o verbo ser seria um verbo de ligação? Seria. Está ligando qualidade a Helena na função de sujeito. Esta qualidade é expressa por um adjetivo na função sintática de predicativo do sujeito. Essa é a visão. Então, adjetivo é a classe gramatical. Predicativo é função sintática. Falamos inicialmente em semântica, que era a ideia. Agora falei um pouquinho de morfologia, que é a forma. Substantivo, adjetivo, tudo isso é morfologia. Sujeito, objeto, predicativo, isso é sintaxe. Então, são partes da gramática. E o verbo aqui é de ligação. Este verbo tinha um outro nome, verbo copulativo, porque ligava. No entanto, a banca FCC tem acabado com esse contexto, com esse conceito. Quer ver? Vou usar aqui ainda Helena. Helena está
em casa. Então, o verbo também seria de ligação. Mas neste caso, não é de ligação. Por quê? Não está ligando qualidade ou estado ao sujeito. Se a banca pedir isso a vocês, onde há o mesmo tipo de complemento, vejam isso. Olhou para o verbo, procurem um suposto sujeito e depois vejam o seu complemento. Então, quem é que está em casa? Aqui fica bem fácil, bem simples. Helena. Helena é o sujeito. Só que este verbo não liga qualidade ou estado. Em casa é uma expressão adverbial de lugar. Todo verbo que só tem junto a ele, que só tenha isso, que só tem junto a ele uma expressão adverbial, para a banca FCC é sempre verbo intransitivo. Sempre. Procurem só aí as provas anteriores, várias questões com isso. Verbo intransitivo e em casa seria uma locução adverbial de causa. De lugar, desculpa. Locução adverbial de lugar. Então está na sua mente. Transitivo direto. Pede complemento, porque a gente tem intervalo. Calma aí. Só mais 10 minutinhos. Transitivo direto. Pede complemento sem ou com preposição? Sem. Transitivo indireto com preposição. Vai para a veia agora. Seguinte. Pode cortar, por favor? Vamos lá, antes do intervalo. Outra questão que que fazem bastante, podem fazer na prova de vocês, né, se for a banca FCC de novo, é de uso de pronome. Muitas questões com isso, muitas. Não é uma questão cafona já, né, antiga, porque eu peguei assim provas da FCC essa semana revisando as provas de 2005 para cá. Em todas, ou quase todas, havia essa questão. Em quase todas. Ou seja, de 2005 para cá são 10 anos, né? Então a banca continua e a mesma coisa. O enunciado era o mesmo. A mesma coisa. Então, antes de vermos aqui o uso dos pronomes com mais propriedade, quero que vocês façam a questão 1 comigo. Questão 1. Depois a gente volta aqui aos pronomes. Questão 1. Complexidade engendra complexidade. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento, TRF, na quarta região, que o grifado acima está empregado em. Tentem fazer, ou seja, classifiquem o verbo, depois vejam onde há um verbo semelhante. Olhem para os verbos, hein? E aí? Molinho? Então vamos. Complexidade engendra complexidade, né? Questão 1 é complexidade gera. Eu não posso confundir essa coisa assim. Eu só usei um sinônimo, mas isso às vezes atrapalha, porque assistir igual a ver pede complemento com preposição, mas o verbo ver não pede. Então eu assisti ao jogo, mas eu vi o jogo. São semanticamente equivalentes. Então aqui é um verbo transitivo direto. Então gera, então engendrar alguma coisa. A constatação de que existem muitos planetas. O que é que existe? Muitos planetas existem. Existir pede complemento aí? Não. Então é um verbo intransitivo. Certo? B. O surgimento de vida multicelular na Terra dependeu de muitas outras variáveis.
Então, o que é que dependeu de alguma coisa? O surgimento de vida multicelular. Mas dependeu de transitivo e indireto. Certo? C. Mas seu argumento é mais matemático do que biológico. O verbo ser é mais do que, é um verbo de ligação. Certo? Depois, entre D e E, qual vocês marcariam? E aí, 50% de chances. A pressão psicológica. D. Vou ler aqui em português, hein? Glaser retoma as ideias de... Não dá pra ler Peter, né? Dá uma raiva de Peter, né? E aí? Levando a uma corrida armamentista entre espécies. Claro que havia uma parte anterior. Então, alguma coisa leva a uma corrida armamentista. Entre D e E, qual é a resposta? Letra D. Então, Glaser, sujeito, retoma o quê? As ideias de Peter ou de Peter, não sei o quê. Essa é a resposta. E levando a ter como consequência alguma coisa, é transitivo indireto. Gente, se for FCC, essa questão tem lá mais de 80% de chances de cair na sua prova. Certo? Isso desde 2005 tem caído sempre. Como estávamos começando em off aqui, né? Uma questão são quantos candidatos, né? Semana eu recebi vários telefonemas de pessoas que fizeram um concurso recente aqui. Terceira colocada, 10ª colocada, por um ponto em redação, por um ponto não sei o que, estão eliminados do concurso. Por um ponto. Pode ser uma questão de predicação verbal, né? Eu tenho mais quantos minutos para o intervalo? Quantos? Pode ser agora? Espera um pouquinho mais. Pode ser agora? Então, olha só, para que nós não comecemos um assunto novo, senão vai ficar muito extenso, uma pausa urgente para que vocês bebam água, caminhem um pouquinho, depois a gente volta para mais língua portuguesa com André Moraes, ok? Um abraço, daqui a pouco a gente volta.